Fala, moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem na área. E é um prazer recebê-lo e recebê-la aqui no meu canal no YouTube. Olha, hoje nós vamos falar sobre direito penal militar e vamos fazê-lo a partir da provocação de um aluno, seguidor nas redes sociais, que nos trouxe uma dúvida lá na caixinha de perguntas. E ele quer saber se o militar da reserva pode cometer crime de desacato contra militar da ativa. Esse tema é um tema interessante para quem vai fazer concurso para as carreiras jurídicas, porque o direito penal militar e o processo penal militar são cobrados nos concursos para a Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura, e é especialmente relevante para quem vai fazer em breve o concurso para o Superior Tribunal Militar. Me falaram que o edital já está aí pertinho de ser lançado, não é isso? Então, fique ligado, fique ligada e sempre que tiver a oportunidade, vai lá, nos acompanhe nas redes sociais, subscreva ao nosso canal e clique no sininho para se manter informado. Além, é claro, de deixar o seu like, porque isso mostra ao algoritmo do YouTube que o conteúdo é relevante e ele é distribuído para mais pessoas que precisam aprender o direito criminal de um modo geral, inclusive o direito penal militar. Então, tá dado o recado e a gente começa agora a falar sobre direito penal militar, desacato, crime praticado por militar da reserva. Então, vai lá na tela. Muito bem. Vamos então ao que interessa, a análise do direito penal militar. E a pergunta, como eu já havia falado para vocês anteriormente, que foi apresentada lá na caixinha de perguntas do Instagram, é essa aqui, ó. Para virar aula, qual a sua dúvida em direito penal? Desacato do militar da reserva contra militar em serviço. E ele deixou bastante claro que era o militar estadual, a polícia militar, o policial militar, tá? Então nós vamos conversar em torno dessa provocação do nosso aluno seguidor, beleza? Então, vamos comigo, segue aí, porque a gente segue agora para mostrar o tipo penal do desacato a militar. Lembrando que, além do desacato a militar, nós também temos o desacato a superior. Nesse contexto, é necessário do desacato superior que a vítima seja militar que ocupe posto ou graduação superior ao ofensor, tá bom? Posto reservado aos oficiais, graduação reservada às praças. Se você não tem familiaridade, as praças são soldados, cabos, sargentos, subtenentes. E oficiais são os tenentes, capitães, majores, tenentes, coronéis e coronéis, tá? Para poder situar, para poder contextualizar. Então, o desacato militar encontra previsão no Código Penal Militar no artigo 299. E a conduta proibida é a seguinte: desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. E a pena prevista é uma pena privativa de liberdade que varia de um mínimo de 6 meses ao máximo de 2 anos, se o fato não constitui outro crime. Na realidade, outro crime cuja censura seja mais gravosa. É, portanto, um tipo penal subsidiário, já que a subsidiariedade está expressa. Se houver crime mais grave, aplica-se o crime mais grave, que consumirá o crime de desacato a militar. É a aplicação do princípio da consunção no concurso aparente de normas. E a gente segue para falar a respeito justamente da dúvida apresentada pelo nosso aluno seguidor. Militar da reserva comete crime militar? E a resposta é afirmativa. Olha, o artigo 9º do Código Penal Militar, ele prevê diversas hipóteses onde o crime militar pode ser cometido. E ele pode tanto ser cometido por militar da ativa como por militar em situação de inatividade, o que engloba o militar em situação de reserva e também o reformado, seja por conta de doença, seja em razão de decisão, sentença penal condenatória transitada em julgado, mas o artigo 9º também prevê a possibilidade de o civil cometer crime militar. Mas eu quero deixar bem claro para você que o civil somente comete crime militar
nas hipóteses de violação dos interesses da administração militar federal, ou seja, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Não se fala em crime militar praticado por civil quando o objeto jurídico violado integra a administração militar estadual, seja Polícia Militar, seja Corpo de Bombeiros Militar. Esse conceito é um conceito que você não pode se esquecer e tem que levar ele para a prova, beleza? Então, vamos dar uma olhada no artigo 9º, a que eu fiz referência. Joga aí na tela. Muito bem, está aqui o artigo 9º e eu trago especificamente o inciso 3º, que é aquele que trata do crime militar praticado por militar da reserva ou em situação de inatividade. O artigo 9º, inciso 3º, diz o seguinte: caput, são crimes militares. Inciso 3º, os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1º, como os do inciso 2º. O que é isso? Aqueles crimes compreendidos no inciso 1º são os chamados crimes militares próprios, que são os crimes que somente encontram previsão legal no Código Penal Militar. Por exemplo, crítica indevida, por exemplo, deserdação, por exemplo, abandono de posto ou embriaguez em serviço. Já no inciso 2º, você tem os chamados crimes militares impróprios e também os crimes militares impróprios por equiparação. Crimes militares impróprios são aqueles que encontram previsão tanto na legislação castrense, ou seja, na legislação militar, quanto na legislação comum. Um exemplo, lesão corporal, tá bom? Agora, os crimes militares impróprios por equiparação são aqueles que encontram previsão legal exclusivamente na legislação comum, porque não tem previsão na legislação militar. Me dá um exemplo, professor? Claro, abuso de autoridade, tortura, condução de veículo sem habilitação legal, policial militar no exercício da função pode cometer tal delito, ou mesmo o porte ilegal de arma de fogo não registrada, não é aquela pertencente à corporação, mas sim uma arma pessoal que tem numeração raspada, por exemplo, ou que não é registrada no órgão competente. São crimes que podem ser cometidos pelo policial militar, ou pelo bombeiro, ou pelo militar federal, em atividade, tá? Beleza? E o inciso 3º, então, ele diz que quaisquer destes crimes podem ser cometidos pelo militar da reserva. Nos interessa especificamente aquela hipótese constante do inciso 3º, a linha D. O que diz a linha D? Ela está aqui, ó. Considera-se crime militar, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à determinação legal. E a partir da interpretação do artigo 9º, inciso 3º, a linha D, eu trago aqui duas hipóteses que a gente vai ver já na sequência. São elas. Primeira hipótese, militar da reserva que comete crime militar contra militar da ativa no exercício da função. E a segunda hipótese é o militar da reserva que comete crime contra militar da ativa de folga. A primeira hipótese é a hipótese mais comum. Imagine a seguinte situação: um determinado militar conduz militar em situação de inatividade, militar da reserva, entre aspas, aposentado, ele ingere bebida alcoólica e passa a conduzir o seu veículo automotor de forma consciente. Tudo bem? Ele então é parado numa blitz da Polícia Militar da Lei Seca e o policial militar requer que esse cidadão, sem saber de quem se trata, a não ser que se trata de um condutor de veículo automotor, ele sopre o etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. E o militar que conduz o seu veículo particular, ele se recusa, se identifica como militar, diz que é mais antigo e de maior posto ou graduação em relação ao militar que está no exercício da função, que está pedindo que ele sopre o etilômetro e se refere com palavras de cunho
desprezível em relação a esse militar em situação de atividade, tá? Não é raro, infelizmente, acontece, e nessa situação nós temos reconhecidamente pela jurisprudência a prática de um crime militar por um militar da reserva. Imagine que um determinado oficial da reserva é parado por um policial militar que é um soldado, uma praça, e passa a se referir a esse soldado de forma desprestigiosa, dizendo que ele nada mais é do que um soldadinho, que ele é um oficial com muitos anos de corporação, que ele não vai soprar, que ele chame o superior e cria toda aquela confusão. Essa situação é uma situação típica de prática de crime militar por parte do militar da reserva contra o militar em situação de atividade no exercício da função pública durante a realização de uma blitz de lei seca, tá bom? A outra hipótese é essa aqui, ó, a do militar da reserva, que entra numa discussão com o militar da ativa que não está no exercício da função, mas que está de folga. Imagine que esse mesmo militar da reserva, que estava conduzindo o veículo automotor sob a influência de álcool, ele venha a abalroar, a bater no veículo de um outro militar da ativa em situação de folga. E aí ambos começam a discutir e saem popularmente na mão, provocando-se reciprocamente lesões corporais. Nenhum deles se identificou como militar. E aí? Desculpa. E aí, meu amigo, minha amiga, que nesse contexto não houve a violação do interesse da administração militar. E cabe muito falar a respeito de um termo que o ministro Luiz Fux utilizou em um voto no Supremo Tribunal Federal, onde ele esclarece que a competência da Justiça Militar não é a de julgar militar, mas sim a de julgar crime militar. Qual a diferença, professor? Quando um militar comete um crime, mas não viola de qualquer maneira os interesses da administração pública militar, não há por que se falar em competência da Justiça Militar. A competência será da Justiça Comum. Nesse caso, de lesões ou vias de fato recíprocas, nós teremos a competência do Juizado Especial Criminal, porque nenhum deles se identificou como militar, não houve, portanto, a violação do interesse da administração militar, nenhuma objetividade jurídica da administração militar, integrante da administração militar, fora violada. Já no primeiro caso, não. No primeiro caso, ao agir com desrespeito contra um militar da ativa no exercício da função pública, e aí é o ponto mais importante para você analisar, a pergunta que você deve fazer: o militar ofendido, ele se encontrava ou não no exercício da função pública? Se a resposta é sim, ele estava no exercício da função, cumprindo a sua missão, neste contexto, então, nós temos um crime militar e a competência, portanto, será da Justiça Militar, que é uma justiça especial. E eu passei para tratar dessas hipóteses, mas deixei de analisar com vocês o artigo 13 do Código Penal Militar, que esclarece também um ponto importante em relação às garantias e direitos do militar da reserva que comete crime ou contra quem é cometido o crime. Vamos dar uma olhada. Vai lá. É o artigo 13 do CPM que diz o seguinte, ó. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou quando contra ele é praticado crime militar. Basicamente, em regra, deve-se obedecer, observar a garantia da hierarquia, de que ele só pode ser preso, salvo em situação de flagrante delito, por militar de maior posto ou graduação e julgado da mesma forma, tá bom? Nesse sentido, está aqui o artigo 13, complementando a regra do artigo 9º, inciso 3º, para mostrar que o militar da reserva pode também cometer crime. E eu não quero deixar essa análise somente no texto da lei, na lei fria. Eu quero mostrar a interpretação dos tribunais superiores justamente a respeito do tema que nós estamos tratando agora. E para isso, eu trouxe 2 julgados do Superior Tribunal de Justiça. Vamos a eles. O primeiro julgado é esse aqui, ó. Vai lá, julgado. Muito bem. É um julgado recente, de março de 2024, de relatoria do ministro Paciornik, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Ah, professor, mas por que Superior Tribunal de Justiça? Olha, o direito penal militar aplicado ao militar estadual, ele, em grau de recurso, é julgado pelo Tribunal de Justiça Estadual e com a possibilidade de ser analisado em sede de recurso especial ou mesmo de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tá? E nesse contexto, nós temos aqui justamente a interpretação do STJ. Vamos lá. Quanto à parte conhecida do recurso especial, restou consignado em monocrática que, ainda que militar inativo, o recorrente conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto para efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar nos termos do artigo 13 do Código Penal Militar. A gente acabou de ler esse dispositivo legal. No caso concreto, justifica-se a competência da Justiça Militar, visto que se trata de crime praticado por militar inativo, ou seja, militar em situação de inatividade da reserva, contra militares em função da natureza militar ou no desempenho de serviço de prestação da ordem pública, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, conforme artigo 9º, inciso 3º, a linha D do diploma especializado, ou seja, do Código Penal Militar. A situação, por exemplo, onde o militar é abordado em blitz e profere ofensas e age na intenção de desprezar a função pública exercida pelo militar em situação de atividade, tá? Outro julgado é esse aqui, ó. É um julgado de relatoria da ministra Laurita Vaz. Bora. Pronto, tá aqui. Ministra Laurita Vaz, já aposentada, mas também é um julgado recente de outubro de 2023. E na oportunidade do julgamento do agravo regimental em recurso em habeas corpus, a ministra trouxe o seguinte entendimento. Não há falar em competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, pois, consoante asseverou o Tribunal ACO, ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado, o recorrente policial militar, quando supostamente praticou os crimes pelos quais foi condenado, não estava no exercício da função de militar, ou seja, não estava exercendo a sua função pública. Nem estava fardado ou em dependências de local sujeito à administração militar. Na verdade, consoante assinalou a corte local, o increpado, ou seja, o policial militar de folga, encontrava-se de folga e no exercício de função remunerada como segurança de uma concessionária de transporte. E justamente nessa qualidade teria praticado os fatos. Ou seja, reforçando a ideia de que a justiça militar não é justiça de militar, mas a justiça para o crime militar. Como o militar estava de folga e fazendo um bico como segurança, obviamente, nenhum interesse da administração militar fora violado com a sua atuação, razão pela qual a competência para analisar a responsabilidade penal do militar de folga será da Justiça Comum e não da Justiça Militar. E com isso, eu agradeço a você, meu amigo, minha amiga, pela sua audiência qualificada. Lembrando que é importante que, caso você tenha gostado, deixe o seu like aqui no vídeo e aproveite e subscreva o canal, tá bom? Não esquecendo de clicar no sininho para se manter atualizado sempre que novos conteúdos forem disponibilizados. E você me acompanha também lá na outra rede social, no Instagram, no @prof.flaviomilhomem, @prof.flaviomilhomem. Por lá a gente interage. Daqui a pouquinho eu abro novas caixas de perguntas para que você então sugira qual é o tema que você quer ver tratado aqui no meu canal, tá? Pode ser direito penal, processo penal, criminologia, direito penal militar, processo penal militar. É crime? Tem aqui. É isso. Um abraço do Milhomem e até a próxima. Valeu!